Olá, meu nome é Beatriz Rezende, sou uma profissional que trabalha há 26 anos com gestão de pessoas, relações humanas e ambientes organizacionais. Essa palestra de hoje é dedicada a você, profissional que está iniciando sua carreira, e também a você, profissional que já trabalha, busca realização e que muitas vezes questiona-se por que as oportunidades não surgem na medida que você gostaria. O tema de hoje é gestão da empregabilidade liderando a sua carreira e eu convido você a caminhar comigo numa reflexão importante para entender por que o mercado interno, a sua empresa, assim como o mercado externo, tem tratado de forma diferenciada as pessoas que têm demonstrado diferença em suas posturas, comportamentos e atitudes, principalmente. Para começar esse tema, nós vamos falar sobre o aspecto de cenário pessoal e profissional. A postura adulta nos cobra responsabilidades. As oportunidades hoje são maiores, mas com certeza as exigências também. O mundo, as relações, as interações, as colaborações e as valorizações mudaram. Nossas perspectivas de felicidade também. Inclusive hoje, a realização através do trabalho está incluído no meio delas. Valores profissionais mudam e com isso nós também precisamos mudar para alcançar o nosso sucesso. Falando-se em mudanças, digo para vocês que não é um assunto novo, mas de difícil compreensão pelas pessoas que muitas vezes os tratam de forma marginal, ou seja, entendendo que as mudanças cabem, são necessárias, mas nunca estão relacionadas com elas, com a gente. Para que mudar? Precisamos mudar para sobreviver, para continuar a existir, para manter nossas posições na vida, para não desaparecer ou ficar esquecido, para ganhar novas forças, nova energia e novas competências. E sempre que pensamos em mudanças, temos que ter em mente que qualquer mudança que eu faça na minha vida, eu precisarei renunciar a algo para ganhar outras coisas a partir daí. Muitas pessoas querem mudar, mas não querem perder o que têm e acabam se acomodando e se mantendo na zona de conforto. Não há mudança sem perdas, mas há mais perdas se a gente não mudar e não ousar. Mudar depende somente de nós, mas com certeza poderemos contar com aliados, parceiros e mentores. Não há limite de idade para fazer a mudança. Todos somos e temos genes de gerações que fazem a história. Vocês entenderam como o aspecto da mudança é muito mais importante e impactante na nossa vida do que a gente imagina? Principalmente na vida profissional, que é o tema da nossa palestra aqui. Falando-se em administração contemporânea, a premissa da gestão dos negócios prevê que as empresas hoje façam mais rápido, melhor e com menos. Esse conceito, essa visão está sendo chamada de os 4 M's. Agregando-se a isso também, nós temos a grande exigência nos dias atuais que as empresas precisam, além de tudo, ser sustentáveis para se manterem no mercado de forma firme, sólida, atrativa e garantindo a sua perpetuidade. E para que as empresas possam fazer mais, melhor, mais rápido com menos, elas vão precisar de pessoas que realmente façam a diferença. A minha pergunta para vocês é: vocês realmente querem fazer a diferença ou querem ter apenas um emprego? É de se pensar. Pesquisas preocupantes têm nos mostrado que as pessoas sempre foram e são contratadas quase que 90% pelo currículo, conhecimento e experiência. Esse é um padrão de mercado. Também em contrapartida, as pesquisas mostram que pessoas são demitidas quase que 100% por comportamentos e atitudes inadequadas no âmbito do trabalho. Nós chamamos a isso de apagão de inteligência emocional. Dentro da minha experiência profissional, formei uma visão de que o verdadeiro apagão de mão de obra está menos relacionado à questão da capacitação e qualificação e mais a questão da inteligência emocional. Ou seja, nós temos de fato um apagão de bons comportamentos, atitudes e condutas. Autoconhecimento é hoje uma das ferramentas mais poderosas na autogestão da nossa carreira. É pena que os profissionais ainda não tenham introjetado dentro da sua busca profissional o quanto é importante investir nessa ferramenta. Estou falando aqui de você olhar e entender perfeitamente os seus pontos fortes, as suas fragilidades e aquilo que você precisa melhorar para alcançar melhores resultados na parte comportamental, ou seja, na inteligência emocional. Pessoas têm oportunidades pelo currículo, mas as perdem muitas vezes por questões comportamentais e atitudes mal aplicadas ou equivocadas. É uma pena. Vamos trazer aqui a sabedoria de um dos gurus da administração, Peter Drucker, que disse o seguinte:
Pela primeira vez, literalmente pela primeira vez, um número substancial e crescente de pessoas tem a possibilidade de fazer escolhas. Pela primeira vez, as pessoas terão que administrar a si próprias. E é preciso que se diga uma coisa: elas estão totalmente despreparadas para isso. Vamos falar sobre escolhas. As escolhas são só nossas, as boas ou as ruins. Não devemos delegar as escolhas e nem achar culpados para elas. Assumir posicionamentos na vida abre caminhos, oportunidades e gera boas alianças e parcerias. A pergunta que eu tenho que deixar aqui para vocês é: que escolha vocês têm ou nós temos feito na vida? Entrando no assunto carreira, que é o foco do nosso tema, vamos fazer um breve histórico sobre ela. Pessoas tinham trabalhos, não tinham carreiras. No passado, carreira era para poucos. As primeiras histórias de carreiras que nós temos estiveram no âmbito do Exército, Marinha e Aeronáutica. No momento que as empresas passaram a discutir o tema carreira e terem seus planos de carreira, ainda nesse tempo, a gestão da carreira ficava na mão da empresa e as pessoas esperavam de forma submissa e paciente as oportunidades que elas davam aos profissionais. Qual a premissa de hoje? A grande mudança de paradigma de carreira. Crescimento em carreira hoje é de responsabilidade dos profissionais. Dentro do aspecto da carreira, nós precisamos falar do tema empregabilidade. Empregabilidade já não é um tema mais novo, mas talvez muitas pessoas não conheçam qual o sentido da empregabilidade na gestão de carreira. Empregabilidade é a capacidade que o indivíduo tem de manter sua inserção no mercado ao longo prazo e manter sua permanência de forma positiva e construtiva na empresa que ele está, tendo sempre oportunidades e possibilidades de crescimento. Isso é empregabilidade. É você estar e permanecer atrativo para o mercado o tempo todo. Ou seja, ser aquela pessoa que o mercado quer e precisa. E ela pode ser você. Quais são os pilares da empregabilidade? Nós podemos falar de adequação profissional, competência profissional, idoneidade, saúde física e mental, reserva financeira e fontes alternativas e também de relacionamentos. As pessoas me perguntam qual desses pilares é mais importante. Se eu pensar no contexto da empregabilidade e a construção de carreira que eu faço ao longo da vida, todos os pilares são importantes, mas no fundo, dentro da minha visão e daquilo que eu considero como importante, eu entendo que adequação profissional e idoneidade são os dois itens mais importantes, porque é a partir deles que a gente constrói a nossa marca, a nossa imagem. Ainda sobre carreira e empregabilidade, algumas reflexões importantes. Afinal, carreira é dom ou escolha? Antigamente, costumava-se entender que as pessoas tinham propensão a ter habilidades e competências para tal profissão ou carreira. Nos dias de hoje, as pessoas estão buscando escolher suas carreiras a partir de alguns itens como oportunidades, formas de valorização, poder alinhar com qualidade de vida, entre outros aspectos. Mudou bastante esse paradigma, não é? As pessoas querem crescer, querem ter oportunidades, ganhar mais e ter mais status, mas elas esquecem que existe uma fase necessária e que ninguém foge dela, que é uma fase de investimento e sacrifício planejado. Nada acontece sem essa fase, porque até a gente construir a solidez da nossa carreira e ter uma marca e ser atrativo para o mercado, leva-se um tempo e nós precisamos de fato ter bastante disciplina, propósito e força de vontade para passar por ele. As pessoas também hoje têm dito muito que querem escolher carreiras que elas possam ter uma boa qualidade de vida. Aqui vale duas considerações importantes. Primeiro, nessa fase de investimento que nós acabamos de falar, com certeza a qualidade da vida pessoal, se é isso que as pessoas falam, tem que ficar um pouco de lado até que eu possa construir toda a solidez de carreira e que eu possa conseguir ter os resultados que eu preciso. Então, com certeza, quem está iniciando carreira hoje não vai conseguir de imediato aliar a sua busca profissional com uma qualidade de vida pessoal. Às vezes, algumas carreiras que conhecemos, onde a pessoa, por exemplo, gosta da natureza e busca uma carreira onde ela esteja em contato com a natureza, isso possa ser possível. Mas na maior parte das carreiras que nós não conhecemos, isso não é possível. Outro fator interessante.
Todos os aspectos de sucesso colocados no mundo organizacional, de pessoas que hoje têm cargos de presidência, CEO, diretoria, se você olha para a estrutura de vida dessas pessoas, a maior parte delas, com certeza, não pode falar que tem uma qualidade de vida boa ou que ela gostaria de ter. Muito pelo contrário, são pessoas que trabalham 12 a 14 horas por dia, viajam muito, se alimentam mal e ficam muito distantes da família. Então é importante se ter em mente essa questão da qualidade de vida. Ela pode chegar sim naquilo que você escolher e depois de um tempo que você conseguir trazer a atratividade e toda a estrutura e força daquilo que você faz de melhor. Quando eu citei os pilares da empregabilidade, eu disse a vocês que tinham 2 fatores que eu considerava os mais importantes na questão da carreira e empregabilidade. São eles adequação profissional e idoneidade. E continuo afirmando que, para mim, eles são a base para a construção de uma boa carreira, de uma boa marca. A valorização e o reconhecimento numa carreira virão depois que o mercado reconhecer as competências que você tem e que fazem a diferença para aquilo que eles precisam. E por final, é preciso que se reafirme sempre que a responsabilidade da carreira está nas suas mãos. Falando-se em comportamentos, atitudes e posturas, existem alguns pontos que têm sido repetidos pelas pessoas de uma forma equivocada e que muitas vezes estão contribuindo para estragar as oportunidades que elas têm em relação aos espaços a serem preenchidos nas organizações. São eles. As pessoas têm chegado com uma imaturidade estendida, ou seja, já que nós falamos da fase adulta, as pessoas, embora sejam jovens adultos chegando nas organizações, elas têm chegado com uma imaturidade que não combina com a relação e o contrato de trabalho. Falta modelos, bons exemplos e boas referências. Pessoas muitas vezes vencem esses aspectos das suas casas e acabam entrando nas organizações e se deparam com profissionais que ainda não têm a sua maturidade construída. Isso é um problema para nós de recursos humanos. As pessoas travam uma confusão entre querer e poder. Os valores estão equivocados e isso está impactando negativamente nas relações de trabalho. As pessoas trazem uma base de informação ruim e também pouco investem na continuidade da sua formação, esperando que as empresas façam por elas. Falta posicionamentos e falta assumir responsabilidades. Falta de empenho e engajamento. Pesquisas mostram que as pessoas das empresas estão desengajadas porque não têm um propósito dentro de si, não têm automotivação e também não sentem propósito naquilo que está sendo mostrado para elas. Ou seja, parte culpa das pessoas, parte culpa das organizações. Existe uma acomodação e falta de perspectivas, onde as pessoas entram numa zona de conforto e tem custado muito a mudar esse sentido. As pessoas costumam não olhar além do horizonte conhecido. Existe pouca preocupação com a imagem pessoal e profissional e este é mais um tema onde as pessoas têm se preocupado muito pouco com ele e ele tem grande impacto quando nós falamos em carreira e empregabilidade na nossa marca. As pessoas ainda demonstram pouca responsabilidade pelo seu crescimento e mesmo que as premissas de carreira já tenham mudado, as pessoas estão custando a se adequar a essa mudança. As pessoas não têm demonstrado disponibilidade e muitas vezes não têm a capacidade de mobilidade. Mobilidade hoje é um requisito muito procurado pelas empresas, que é a capacidade que a pessoa tem de estar pronta para ir onde o desafio estiver. Ou seja, os nossos espaços estão ao redor do mundo. Pouca capacidade de comunicação. Já tem sido dito há anos que comunicação é uma ferramenta importante na administração da nossa carreira e ela está muito ligada à nossa imagem pessoal e profissional. Comunicação é hoje um fator de primeira condição para que as pessoas sejam vistas, ouvidas e percebidas aonde quer que elas estejam. Estou falando aqui de comunicação verbal, comunicação escrita, comunicação das relações, comunicação corporal e também a comunicação relacionada à imagem. É comum enxergar nas pessoas traços de insegurança e baixa autoestima. Isso é um aspecto cultural que nós temos que conviver com ele. Mas a cada vez que a gente vai tomando mais corpo no assunto autoconhecimento, a gente passa a conhecer as nossas fragilidades, como também os pontos fortes, e conseguimos lidar melhor com toda a situação.
Outro aspecto importante é que as pessoas acabam colocando a culpa de suas frustrações e de seus desencantos sempre nos outros. Ou seja, se eu não dei certo é por causa que a minha empresa não me deu chance, o meu chefe não me deu oportunidade, o meu chefe me perseguia, o Brasil não está em boas condições. Ou seja, as pessoas não assumem para si que muitas vezes ela cometeu um erro estratégico ou tomou alguma decisão ou demonstrou alguma postura que não trouxe a ela uma oportunidade da forma que ela queria. E por último, não menos preocupante, falamos do pouco sacrifício, ou seja, as pessoas já acham que trabalhar já é o sacrifício. Imagem pessoal e profissional. Este é um dos itens que eu considero um dos mais importantes na questão da gestão da carreira e da empregabilidade. Infelizmente, as pessoas têm dado pouca importância ainda a esse tema, não cuidando dos aspectos ligados a ele. Ou seja, o quanto nós demonstramos ou passamos uma imagem boa, de credibilidade, uma imagem assertiva, uma imagem comunicadora, uma imagem agregadora, ou seja, uma imagem que faça diferença. A imagem é a tradução da nossa marca. E eu recomendo que vocês invistam um pouco mais nesse aspecto na gestão das suas carreiras. Eu sempre associo a imagem ao grande outdoor e por isso mesmo temos que ter atenção redobrada em cima delas, já que ficamos visíveis e somos observados 24 horas por dia. Competências e atitudes que transformam. Bons propósitos e intenções, disponibilidade e colaboração, postura e atitudes profissionais, equilíbrio pessoal e inteligência emocional, sonhos e ambições equilibradas, boa formação de vida e educação de berço, boa capacidade de comunicação verbal e escrita, interesse e curiosidade, engajamento, resiliência, boas relações profissionais, deixar uma boa marca por onde passamos e, por fim, fé em si e no melhor da humanidade. Ou seja, buscar fazer a diferença. Chegando ao fim do nosso tema e trazendo o assunto como reflexão, eu pergunto a vocês: você está engajado em algo que te dá orgulho nesse momento? Dentro da visão de que o trabalho deixa de ser apenas um emprego e passa a ser visto como causa e propósito, é importante que tenhamos um olhar diferente sobre a motivação da consciência humana. Se antes as pessoas buscavam sobrevivência, segurança física, relacionamento, realização pessoal exclusivamente, hoje a premissa é de que as pessoas têm um olhar muito mais amplo e um olhar focado no coletivo e que elas encontrem significado na existência, fazer a diferença na vida das pessoas e no âmbito maior e no aspecto do coletivo, as pessoas querem servir a humanidade e o planeta. Nós estamos falando da nossa obra, da nossa marca. E por falar em obra, eu pergunto a você, para finalizar essa nossa palestra: qual é e para quem vai a sua obra? A minha eu já sei, e aqui é um exemplo dela. Vai para vocês, pessoas que buscam uma caminhada de sucesso e que pensam no coletivo. Agradeço a atenção e desejo a todos uma excelente caminhada pessoal e profissional.